Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E desejo que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você católico, evangélico, você que não professa nenhuma religião, mas você gosta da Bíblia, você gosta de aprender a respeito das Sagradas Escrituras. O meu muito bem-vindo para você, e eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Ricardo, para o meu amigo Carioca, para o meu amigo presbítero Alessandro da Barbie AC, que se encontra ali no Parque Santo Antônio. O meu abraço para esses meus queridos amigos. E hoje nós vamos estudar escatologia. Pessoal, se vocês gostarem deste vídeo, se vocês gostam desse tema, eu quero pedir para vocês, compartilhem o vídeo, que pode abençoar a vida de outras pessoas. Dá um like no vídeo, escreve algum comentário. Assim eu ficarei sabendo que vocês estão gostando do conteúdo da página Pão Nosso e posso trazer mais temas relevantes aqui para nós estarmos estudando junto. Então peço a você, divulgue esse vídeo, divulgue entre seus amigos, entre seus familiares, deixe um comentário. Eu preciso saber o que você está achando aqui desses nossos estudos, tá bom? Bom, nós vamos ver as evidências da volta de Jesus. Fatos históricos, evidências da volta de Jesus. E esse tema ele é um pouco complexo e é um tema que infelizmente a gente não pode abordar ele totalmente em apenas 30, 40 minutos de vídeos. Os meus vídeos eles duram apenas em média 30 minutos. Eu não gosto de me estender muito porque às vezes as pessoas elas não têm paciência ou se cansam. Não deveriam, mas se cansam. Então se você gostar do que nós vamos tratar aqui, do que nós vamos estudar aqui, deixa o seu comentário, dá um like, divulga o vídeo. Aí eu trarei a segunda parte desse vídeo, que é evidência da volta de Jesus, a parte 2, as 70 semanas de Daniel. Que é tremendo essa segunda parte. Mas vamos nos atentar aqui, essa primeira parte aqui das evidências da volta de Jesus. Como sempre, pega aí a tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. E abre no livro de Gênesis, capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2, o livro da criação, versículo 3. E vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz bem assim Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Antes de dar uma explicação aqui, o texto da gente prosseguir, evidência é algo que está claro, que está em destaque, é algo visível. Isso é o significado das evidências. E o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz que Deus ele abençoou o sétimo dia e ele descansou de toda a obra que fizera.
Então Deus, depois de fazer todos os céus, a terra, os animais, Adão e Eva, no sétimo dia o texto bíblico diz que Deus, ele descansou. Às vezes a gente passa por um texto desse e passa despercebido a profundidade que esse texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 3 traz para nós, como tantos outros vários textos da Bíblia. Só que nós vamos voltar a esse texto, mas lá adiante, lá na frente, nós vamos voltar a esse texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 3. Eu agora quero mostrar alguns fatos aqui para vocês. Agora em Gênesis capítulo 15, nós vamos passear um pouco pela Bíblia, e versículo 13, que diz bem assim: Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então Deus está falando aqui para Abrão, que não era ainda Abraão. Deus está falando aqui para ele que a descendência de Abraão seria cativa por 400 anos. Deus está se referindo aqui ao cativeiro egípcio que Israel sofreria. Só que o interessante aqui é que Deus, ele anuncia isso aqui a Abraão 800 anos antes de Israel ser liberto da escravidão egípcia. Então, 400 anos antes de Israel ele ser liberto da escravidão de 400 anos do Egito, Deus, 800 anos, ele anuncia a Abraão que iria acontecer com a descendência de Abraão. Vamos mais adiante. Aqui no livro de Jeremias, procura aí na tua Bíblia, o livro de Jeremias. Como eu falei para vocês, nós vamos passear um bocado hoje aqui na Bíblia. Jeremias fica depois do livro de Isaías. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Israel, mais uma vez aqui, ele é levado em cativeiro, só que dessa vez para a Babilônia. E Deus anuncia a Jeremias 100 anos antes que Judá e Israel, porque o reino estava dividido, seriam libertos de 70 anos de cativeiro babilônico. Ou seja, 100 anos antes que Israel saísse de um cativeiro de 70 anos como escravo na Babilônia, Deus ele anuncia ao profeta Jeremias sobre esse cativeiro. Israel foi levado a cativeiro, não vou entrar nesse detalhe agora, mas principalmente devido à desobediência, mas principalmente porque eles não guardaram o ano sabático, o jubileu. Mas isso aí é uma outra história. Agora vamos para o livro de Daniel. Procura aí na tua Bíblia o livro de Daniel. Capítulo 9. Vamos ler o verso 24 ao 26. Diz bem assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, e para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário,
e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Até aqui o versículo 26. A segunda parte desse estudo, nós vamos nos atentar aqui, às 70 semanas de Daniel. Mas o que eu quero falar aqui para você é que Deus ele anuncia a Daniel 550 anos à época da primeira vinda de Jesus. Então, nesse texto que nós lemos aqui, 550 anos antes de Jesus vir ao mundo, de nascer aqui neste mundo, Deus tinha anunciado a Daniel sobre a vinda do Messias. Então, nós lemos aqui no livro de Gênesis que Deus ele anunciou a Abraão 800 anos antes de Israel ser liberto de um cativeiro de 400 anos. Nós vimos no livro de Jeremias que 100 anos antes Deus anuncia a Jeremias que libertaria o povo de Israel e de Judá de um cativeiro de 70 anos. E nós vimos no livro de Daniel que 550 anos Deus anuncia a Daniel sobre a vinda do Messias Jesus Cristo. Então você vê aqui que Deus ele anuncia, ele não deixa em oculto simplesmente assim, deixando acontecer. Ele anuncia aos seus profetas, aos seus servos, sobre os acontecimentos proféticos que iriam acontecer durante os séculos e milênios. Como nós vimos aqui nesses três textos. Tem mais textos, mas eu quis me atentar apenas aqui a esses três. Agora vamos lá. Primeira evidência. Adão, ele foi criado 4.000 anos antes de Cristo. Não é um número exato. Quero deixar claro aqui para você que esses 4.000 anos não são anos exatos. É possível calcular isso? Sim, é possível calcular. Não vou entrar nesse detalhe agora porque não é sobre isso que a gente vai falar, né? É sobre tempos bíblicos, datas, não é sobre isso. Mas é possível calcular. Então, Adão, aqui na primeira evidência, ele foi criado 4.000 anos antes de Cristo. Agora vamos lá. Em Salmo capítulo 90, eu vou ler aqui para você. Deixa eu abrir aqui no Salmos capítulo 90. Deixa eu encontrar aqui. Salmo capítulo 90 e versículo 4, olha o que é que diz. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. No livro também de 2 Pedro 3, 8 e 10, fala algo também semelhante, sobre 1000 anos para Deus, é como se fosse um dia de ontem. E o dia de ontem é como se fosse 1000 anos. Ou seja, Deus ele habita na eternidade. Se eu tirar 1000 anos da eternidade, quantos anos me resta? Me resta a eternidade. Agora, se eu tirar um ano de 1000 anos, eu tenho 999 anos. Então a eternidade é algo inconcebível ainda para a mente humana. Então Deus ele não habita no mesmo tempo que o ser humano. Então o texto de Salmos aqui está falando que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O tempo para Deus é algo irrelevante, porque Deus é antemporão. Deus ele vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Ok? Então 1000 anos é igual a um dia. Então eu posso concluir que 4.000 anos é igual a 4 dias para Deus. Então Adão ele foi criado 4.000 anos antes de Cristo. Para Deus pode ser 4.000 anos, como também pode ser 4 dias. Porque Deus ele não, como eu acabei de explicar, ele não está dentro do tempo na ótica humana. Deus é antemporão. Passado, presente e futuro é uma coisa só para ele. Ele vê as três coisas como sempre presente para ele. Ok? Agora, de Jesus até os dias atuais, nós temos 2020 anos, mas
vamos arredondar para 2000 anos ou 2 dias. Então, se de Adão até Cristo eu tenho 4.000 anos ou 4 dias, na ótica de Deus, e de Jesus Cristo até os dias atuais eu tenho 2.000 anos ou 2 dias na ótica de Deus, 4 mais 2 é igual a 6. Então eu tenho aí 6.000 anos, desde a criação de Adão até a época atual, ou 6 dias, falando aí do tempo de Deus. Agora, Gênesis capítulo 6. Eu falei que a gente ia passear na Bíblia hoje, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 6, no verso... Deixa eu me encontrar aqui. No verso 3, diz bem assim: Então disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Meus amigos e minhas amigas, nós sabemos que há pessoas na Bíblia que viveram muitos e muitos e muitos anos, muito mais do que 120 anos. Nós sabemos disso. Hoje tem pessoas que chegam aí a... Minha avó, por exemplo, morreu com 102 anos. Há pessoas que chegam a 109 anos, cento e poucos anos, né? E na Bíblia pessoas morreram com mais de 120 anos. Então, Deus se equivocou na palavra dele? De maneira alguma. Esse texto que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que o Espírito de Deus não ficaria com o homem, os dias dos homens não passariam de 120 anos, é um texto profético. Não é um texto literal, mas profético. Porque Deus está falando aí de 120 jubileus. Cada jubileu equivalia a 50 anos. A cada 50 anos, 49 anos, o povo de Israel, eles trabalhavam, plantavam, vendiam, mas no ano 50 era o ano de descanso da terra. A propriedade que fosse vendida voltaria para o antigo dono. Os escravos eram libertos. Era dada a carta de alforria, né? Como se dizem. Então Deus está falando aqui de 120 jubileus. Ou você pega 120 e multiplica, vai dar 6.000 anos. O tempo que Deus determinou de domínio do homem sobre a face da terra seria de 6.000 anos. De Adão até Cristo nós temos 4.000 anos. De Cristo até os dias atuais nós temos 2.000 anos. Ou seja, nós temos aí 6.000 anos desde a criação do ser humano. Desde a criação de Adão até os dias atuais nós temos 6.000 anos. Ou seja, o tempo de domínio do homem sobre a face da terra acabou, chegou ao fim. É isso que o texto está dizendo. Mas vamos prosseguir aqui em Gênesis capítulo 2 e versículo 13, o texto que nós lemos. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Agora no livro do Evangelho que escreveu João, olha o que é que diz. João capítulo 5, versículo 17, e bem assim: Jesus lhe disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, o livro de Gênesis capítulo 2 fala que Deus descansou de toda a obra que fizera. Mas no livro de João capítulo 5 diz que Deus ele trabalha até agora. O Senhor Deus nunca parou de trabalhar. E Jesus também trabalha. Há uma incoerência aparentemente, mas não há incoerência nenhuma. Porque a Bíblia ela é inerrônea. Quando Jesus fala aqui que o meu Pai trabalha até agora e eu também, mas o livro de Gênesis fala que Deus descansou de toda a obra que fizera,
Gênesis 2:3 está falando do descanso sabático. Do descanso sabático de Deus, que ainda não aconteceu. Ou seja, esse texto de Gênesis ele é um texto profético, ainda não aconteceu, mas está próximo, pois já se passaram 6.000 anos de domínio humano sobre a face da terra. Está faltando agora o 7º dia, o dia de descanso, ou seja, o ano sabático, ou melhor, o milênio sabático, os 1.000 anos anunciados no livro de Apocalipse, capítulo 20, que eu vou ler para vocês, versículo 1 ao 6, que diz bem assim. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1.000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganassem mais as nações, até que os 1.000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1.000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1.000 anos. Então, meus amigos, minhas amigas, o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 3, está falando do ano sabático, ou do milênio sabático, porque 6.000 anos é o ano de domínio, é o tempo de domínio do homem sobre a terra. O homem que domina essa terra. O homem que tem autonomia sobre essa terra. Cada nação tem seu representante. Só que o tempo acabou. E agora é necessário o ano sabático. Israel, Judá foi levado a cativeiro para a Babilônia porque não guardaram os jubileus, os anos sabáticos. E profeticamente Gênesis 2:3 está falando desse ano sabático, ou seja, se nós temos 6.000 anos, é necessário que agora a gente tenha 1.000 anos sabáticos. Ou seja, 1.000 anos de descanso da terra. E esses 1.000 anos serão governados por Cristo. E o texto que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 20 fala sobre Satanás que será acorrentado. Fala sobre 1.000 anos que ainda irá acontecer. Não aconteceu ainda. Está próximo de acontecer. Vamos dar continuidade. Vamos ver agora uma parábola do bom samaritano. Está lá no livro de Marcos. Está lá no livro de Marcos. Abra aí a tua Bíblia no livro de Marcos se você quer acompanhar comigo. No capítulo 10, versículo 18. Diz bem assim. Opa, desculpa, eu abri aqui no livro de João. Deixa eu abrir em Marcos. Capítulo 10. Isto. Capítulo 10, versículo 18. Olha o que é que fala o texto. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então Jesus está atribuindo a bondade aqui a Deus. Ponto. Mas eu quero que você abra agora em Lucas, capítulo 10. Versículo 30 ao 37 é onde nós vamos ler. 30 ao 37. Respondeu-lhe Jesus: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando-o retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho
certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu mover-se de íntima compaixão. Aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faz a mesma coisa. Vamos lá. Segunda evidência aqui, evidência da volta de Jesus na parábola do bom samaritano. Olha o que chama a atenção aqui. A gente leu aqui em Mateus 10:18. Jesus atribui a bondade a Deus, não é? E nós vemos aqui nessa parábola do bom samaritano que o bom samaritano é aquele homem bom que ajudou aquele homem que foi acometido de assaltantes. Ou seja, está fazendo uma alusão a Deus. Deus é o bom samaritano. Jesus Cristo é esse bom samaritano. E esse texto aqui chama atenção no versículo 35, que eu vou ler aqui de novo para vocês. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastarem com ele, eu te pagarei quando voltar. É o versículo chave. Vamos lá. Por que esse bom homem representa Jesus? Que bom só existe um que é Deus. Ele dá 2 denários, 2 moedas, para o hospedeiro lá, o dono do hotel, cuidar daquele homem que foi assaltado. Por que ele dá 2 moedas? Por que ele não dá 3, nem 4, nenhuma? Porque ele dá apenas 2 moedas e fala: cuida dele. Se tu tiver mais gasto com ele, eu te pagarei quando eu voltar. 2 moedas equivale a 2 dias de trabalho, a 2 dias de salário. E nós aprendemos aqui no nosso estudo que 2 dias para Deus pode ser 2.000 anos. 2.000 anos pode ser 2 dias. Então, essa parábola ela é profética. O texto está nos dizendo aqui o seguinte: que em 2 dias, em 2.000 anos, Jesus Cristo voltará a esta terra e pagará a cada um conforme as suas obras. Em vários textos da Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento nós encontramos Jesus falando: eis que cedo venho, Apocalipse fala sobre isso, e comigo traga as minhas recompensas para dar a cada um segundo as suas obras. Então 2 moedas equivale a 2 dias de salário. Ou seja, 2.000 anos. Em 2.000 anos ele está afirmando aqui profeticamente nessa parábola que ele vai voltar e vai pagar a cada um conforme as suas obras. Vamos dar continuidade. Vamos aqui continuar. Evidência 3, a parábola do servo vigilante, que se encontra também no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 37 a 40. Lucas capítulo 12, 37 a 40. Diz assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília? E se o achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a qual hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Perguntou-lhe Pedro: Senhor, diz essa parábola a nós ou a todos? Respondeu-lhe o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo o seu alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus servos os porá. Até aqui tá bom.
Jesus chama atenção aqui no texto que diz assim, ó, e se o seu Senhor vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília? Ele não se refere à primeira vigília, ele não se refere à quarta vigília. Não, porque a vigília judaica, ela se inicia ainda às 18 horas. E é contada 3 vigílias, das 18 até as 6 da manhã. Por isso que ele fala, e se vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília? A primeira vigília, nós aprendemos que um dia é igual a 1000 anos, ou 1000 anos é igual a um dia. Isso na ótica de Deus. Primeira vigília equivale a 1000 anos. A terceira vigília equivale a 3000 anos. Jesus está afirmando aqui, ó, se vier na primeira vigília, ou se vier na terceira vigília. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, ele está afirmando que sua vinda é na transição entre a primeira vigília para a segunda, para a terceira vigília, ou seja, o milênio. Ou seja, ele está falando que ele virá na segunda vigília, ou seja, no período de 2000 anos. Vocês me entenderam? Se vier na primeira vigília ou na terceira vigília, ele não veio na primeira. Ele não vai vir na terceira, ele vai vir na transição da segunda para a terceira vigília. Ou seja, a vinda de Jesus será na transição da segunda para a terceira vigília. Ou seja, entre 2000 aos 3000 anos. Aí você pode estar perguntando, mas espera aí, a gente vai esperar até 3000 anos para Jesus voltar? Não. No momento que Jesus vier novamente aqui à Terra, naquele momento se inicia o terceiro milênio. Ou seja, vai se iniciar o milênio sabático, ao qual nós acabamos de ver. Então, um exemplo, se Jesus vier daqui a 48 dias, então daqui a 48 dias é a transição de 2000 anos para 3000 anos. E daqui a 48 dias se inicia o terceiro milênio, ou o milênio sabático. Então essa parábola aqui do servo vigilante é uma parábola também profética. Meus amigos, minhas amigas, tem muita coisa boa aqui ainda para a gente ver. Tem muita coisa aqui ainda para a gente analisar. E como eu falei, é um estudo complexo. É um estudo que requer tempo para a gente estudar. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostaria mais de ver mais evidências da volta de Jesus, se você gostaria de ter continuidade nesse estudo profético, deixa teu comentário, deixa teu like e divulga, assim eu vou saber que você está gostando do conteúdo. Eu não vou dar prosseguimento no momento agora para o vídeo não se estender muito, mas vamos conforme aqui a aceitação do público aqui para esse estudo escatológico, nós daremos prosseguimentos às evidências da volta de Jesus. Como sempre, o meu desejo é que Deus abençoe a você e a sua família abundantemente em nome do Senhor Jesus. Fica com um forte abraço do seu amigo, o evangelista Edielson Xavier. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.